Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que ele já está trabalhando, né? Como ele usou aqui o irmão Levi, tenho certeza que vai usar também a próxima, né? O próximo pregador. Feche os teus olhos. Pai eterno e querido, Pai santo, Deus maravilhoso, Senhor, abençoa, Pai, esta reunião, esse culto. Deus, receba, Pai eterno, maravilhoso, seus louvores, a adoração, ó Pai. Deus eterno, Deus altíssimo, Deus maravilhoso, também eu peço, ó Pai, para que o Senhor estende as mãos, ó Pai, nessas vidas, ó Pai, que aqui estão, ó Pai, que estão também representando seus familiares, e que os seus familiares, Pai, estejam debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Cada um deles, ó Pai, possa se levantar, ó Deus, exaltar e glorificar o Teu nome. Abençoa, Pai eterno, maravilhoso, Senhor, meu Deus, esta reunião, em nome de Jesus, te louvo e eu te agradeço. Amém e amém. Convosco? Eita, nós. Eu estou muito feliz com Jesus, muito feliz. Eu conheço uma pastora que ela fala assim: Jesus é bom, a gente aqui não presta. Mateus sabe de que eu estou falando. Bom, se você veio aqui nesta noite, porque o Covid não te deteve, porque os seus pulmões estão limpos para adorar a este Deus que deu fôlego para nós nesta manhã. E nós estamos aqui para agradecer por todo o cuidado que Ele teve conosco, pela sua proteção e pela sua provisão em nossas vidas. Graças nós damos a Ele, amém? Se coloque de pé, você que pode. E vamos louvar ao Senhor. Muitos aqui, como eu falei no culto anterior, que o barco balançou na tempestade. A tempestade tentou afundar o seu barco, mas o Senhor estava nele. Jesus estava no barco para dar livramento e proteção. E continue neste barco, continue segurando na mão do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite para segurar na sua mão, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus. Bendito seja o teu nome santo, Senhor. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, ó Pai. Aleluia, Jesus. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No teu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Obrigado, Jesus, pelo livramento, Senhor, pelo teu milagre em nossas vidas. Glória a Deus. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei
por socorro para Jesus? Levante a sua mão. Levanta a sua mão. Quem pediu por socorro para o Senhor? Levante uma mão só. Uma mão só. Agora, só os que Jesus respondeu, vai levantar a outra e aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glórias ao teu nome, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Glória. Não quero mais lutar, pois firme está minha fé. No meu barco está Jesus de Nazaré. Medo me cercar, com seu vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Oh, Ele é o nosso socorro bem presente. O Senhor é o nosso socorro presente. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Se você pensou em desistir, não desiste não. Se a tua alma estava batida, o Senhor é o nosso consolo. Aleluia, segura na mão de Deus. Glórias a ti. Santo é o Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas.
gostaria de agradecer, irmãos, a Jesus, que foi muito bom na minha vida, mesmo sem eu merecer. Está minha irmã ali, ó, se recuperando de um AVC. Na frente está o meu cunhado, também, que teve um AVC, e Jesus salvou as vidas dos dois. Está minha mãe, que já teve também em coma, saiu desacordada. Eu acho que eu nunca agradeci o socorro que o Senhor deu para ela. Deus abençoe a sua vida. E eu estou vendo aqui o Osiel também. Eu estou vendo aqui os parentes, a minha família aqui na igreja. No outro culto que teve mais também. Eu vejo a irmã Neuza. E muitos falam que na quadrangular não tem doutrina. Mas na quadrangular tem doutrina. Na quadrangular tem salvação. Na quadrangular também tem cura. E tem libertação. E nós pregamos que aqui também há salvação. Salvação para aqueles que estão lá fora, perdidos sem saber o caminho. E nós somos o farol para eles. E eu quero agradecer a este Deus, que mesmo sem eu merecer, nessa quarentena, salvou vidas, libertou vidas, curou, protegeu. Por isso eu louvo a Ele de todo o meu coração, nesta noite. Agradecendo a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida e na vida dos meus amados. Deus abençoe a todos. Pode se assentar, as diaconisas. As suas palmas louvam ao Senhor, engrandecem ao Senhor, exaltam ao Senhor. Mas não faça isso com a sua boca calada. Adore ao Senhor e exalte a Ele. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor eterno. Graças a Deus. Louvado é o Teu nome. Você que trouxe o dízimo, sua oferta, pega na sua mão e vamos agradecer a Deus. Pai eterno e querido, ó Pai Santo, Deus maravilhoso, é no nome de Jesus, ó Deus, que eu quero te agradecer por esse momento, Senhor Pai, por esse período que o Senhor reservou, para que nós pudéssemos aqui, ó Deus, te adorar, te louvar, te exaltar. Pai eterno, Deus maravilhoso, agora aqui estão também, ó Pai, aqueles que vão também, ó Deus, Senhor, fazer parte dessa história da tua igreja, que são aqueles que dizimam, são aqueles que ofertam, porque o Senhor, ó Pai eterno, Deus maravilhoso, Senhor, ó Deus, tem olhado por cada um deles. Deus, e a tua promessa, Pai, Deus eterno de fidelidade, é para que aqueles que são dizimistas, o Senhor vai repreender os devoradores. E aqueles que semeiam, Pai, no momento certo, Senhor, ó Pai eterno maravilhoso, Senhor, o fruto virá sobre a vida de cada um deles. Abençoa, Pai, essas almas, ó Deus eterno maravilhoso, que são preciosas para o Senhor, e que através delas, Deus, o seu lar, a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Amém e amém, meu Deus. Glória a Deus. Domingo que vem é a nossa Santa Ceia, bem? E dia 6, a segunda-feira, vai ter um culto, né, pela online. Esse culto vai ser às 20 horas, né? Vai ser às 20 horas, é de nível nacional da quadrangular. E vai estar sendo, sim, vai ter unção, mas quem vai ungir? Você vai levar ou apresentar o seu vidrinho de unção. Na hora lá, o nosso presidente nacional vai estar fazendo a oração e depois ele vai estar ordenando para você estar ungindo. Então você que é o líder da sua família, você vai estar ungindo, você vai estar tendo ali, né, a autoridade. Vai ser autorizado pelo próprio Deus para você estar ungindo a sua família. Então, não marque nada para segunda-feira à noite, né? Reserve esse horário para você participar do trabalho, né? É um trabalho da tua igreja, onde eu tenho certeza que tudo está sendo visado para ajudar a família. Numa situação que nós estamos enfrentando hoje, né? Muitas famílias aí deprimidas. Missionária tem pedido para estar orando pelos médicos, pelos enfermeiros. Irmãos, tem médico que está, entendeu? Está pirando.
Então, é uma situação terrível mesmo. E não é fácil, né? Ele está ali no meio, sabendo que tem pessoas, colegas de profissão dele, que estão morrendo. Mas eles estão ali, forte, firme, caminhando, lógico, precisando mesmo das nossas orações. E você tem esse privilégio. E eu louvo a Deus, né? Pelo que Deus tem feito em nosso meio, está fazendo e vai continuar fazendo, porque Ele é fiel e justo. A palavra de Deus fala, se você for fiel com Deus, Deus vai ser fiel com você. Né? Então, não mude seu foco, continue. Né? O que a Mica falou aqui é uma grande realidade. Então, nós louvamos a Deus, porque pelas vidas que o Senhor tem dado a cura, pelas vidas que nós já vimos que foi libertação, ela falou da cura, né? O meu filho praticamente já estava riscado, né? É como diz lá aquele programa lá, CPF anulado. Já estava quase com o CPF anulado, né? Mas Deus não deixou, né? É cancelado. Anulado e cancelado, arrancou do mesmo jeito, né? Eu quero chamar a Leda, ela vai estar trazendo a palavra de Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Boa noite, irmãos. A paz seja com todos, amém? A gente ainda parece que está meio perdido, né? Parece que está sendo uma coisa... Parece não, está, né? Uma coisa nova, assim. Parece que a gente ainda não se encontrou. A gente fica meio preso até para dar um glória a Deus. Né? A gente vê um silêncio, né? Mas a gente pode glorificar o Senhor. Como nós acabamos de louvar aqui, né? Que a gente, no nosso barquinho, Jesus de Nazaré, ele está, a nossa fé continua ali no nosso Senhor Jesus Cristo, né? E antes de nós estarmos aqui, ele já preparou todos os nossos lugares, preparou todas as pessoas que eram para estar aqui nesse momento. E ele já se encontrava aqui. Ele já se encontra aqui no nosso meio. Pode ser que ele esteja sentado do teu lado. Então, alegra teu coração. Glorifica mesmo, não fique com a boca fechada, viu? Cada glória que você dá, o diabo corre, viu? Então glorifica mesmo, não tenha vergonha, não tenha medo de glorificar não. Pode glorificar, pode gritar. Nós estamos na casa do Pai, na casa do Pai a gente fica à vontade. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 4, versículo 13. Amém? Achamos? Glória a Deus, né? É uma palavra bem conhecida nossa, né? Um versículo, um capítulo bem conhecido. Que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem algumas versões que estão diferentes. Eu que fiz questão de trazer essa Bíblia minha, que ela tem uma versão que é bem fácil até para a gente entender algumas coisas. Ela diz assim, em Filipenses 4, 13, ela diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A nova versão, é a mesma coisa, né? De tudo posso naquele que me fortalece. Tem outras que falam assim,
posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? O importante aí é o quê? É quem me fortalece, né? Senhor meu Deus, nós vamos, Deus querido, nessa hora, Senhor, falar aqui da Tua palavra, Senhor amado, das Tuas boas novas, Senhor. E eu creio, Deus querido, que o Senhor está aqui no nosso meio, que o Senhor já preparou, Pai, já preparou aqui essa palavra, Pai. E eu peço nesta hora, Senhor, que o Senhor possa, o Teu Espírito Santo possa estar preparando, Senhor, preparando os nossos corações, Pai. Os nossos corações para nós recebermos, Pai, tudo que o Senhor tem para nossas vidas hoje, Pai. Que nós sabemos, Pai, que a Tua palavra, Senhor amado, ela liberta, Senhor. E nós queremos ser libertos, nós queremos ser salvos, Deus querido. Nós queremos estar em Ti nesta noite, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que cada um, Senhor amado, que o Senhor chamou, convidou para estar aqui nessa noite, Deus querido, e obedeceu, está aqui, Senhor amado, no encontro com o Senhor, Pai, possa sair daqui, Senhor, fortalecido, Pai, com a Tua palavra, Deus querido, possa sair daqui, Pai, liberto, Senhor amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, possa sair daqui, Deus querido, diferente, Senhor, diferente de quando entrou, Senhor, em nome de Jesus, porque é o Senhor que nos fortalece, Deus, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Quem fala isso é Paulo, né? Ele é uma carta que ele escreveu para a igreja, para os irmãos, para os cristãos lá de Filipenses, né? De Filipos, né? Provavelmente Paulo, quando escreveu essa carta, provavelmente ele estava preso. É quase certo que ele estava preso. Paulo, várias vezes, ele foi preso, ele esteve preso, né? Depois da conversão, nas missões, né? Nas viagens missionárias dele, né? E ele foi preso, ele ia preso por quê? Porque ele falava, ele propagava o evangelho, ele estava ali fazendo a vontade de Deus, né? E nós conhecemos bem a história de Paulo antes da conversão dele, né? Que atacava os cristãos, matava os cristãos, né? Matava os cristãos, perseguia a igreja do Senhor, né? Mas um belo dia, Paulo teve encontro com o Senhor, né? Assim como nós também, um belo dia nós tivemos o nosso encontro com o Senhor e começamos a propagar o evangelho, o nome dele, que é o que nós fazemos hoje. Então nós vemos que essa é a vontade do Senhor, né? Essa é a vontade do Senhor para a vida, para nossas vidas, para a vida do povo dele, dos que são separados, para a vida de todos nós, né? Essa é a vontade de Deus, que nós possamos levar o evangelho e crer no Senhor, né? E Paulo nunca ia imaginar que ele ia ter esse encontro com o Senhor. Mas antes de tudo isso, Paulo tinha a vida dele, assim como nós tivemos também a nossa vida antes da nossa conversão. Provavelmente antes da sua conversão, você deve ter estudado, você deve ter trabalhado, você teve sua família, seus pais, talvez o seu casamento, né? E tudo aquilo que nós tivemos antes da nossa conversão, já era Deus preparando a nossa conversão. Assim como Ele preparou ali Paulo também. Às vezes nós temos assim oportunidades nas nossas vidas de estudar, por exemplo, e isso tudo é Deus que prepara para nós. Mas Ele prepara já com um propósito. Vou usar aquele filho meu. Vou dar essa oportunidade aqui, porque lá no futuro eu vou precisar dele. Eu vou usar ele com isso que eu estou dando para ele hoje. Paulo diz que ele veio de uma família financeiramente boa, né? Ele teve estudos. Eu estava ali dando uma pesquisada, diz que ele teve a oportunidade de escolher o trabalho dele, o que ele ia fazer, né, o que ele queria fazer.
e ele era construtor de tendas, né? Mas não era um simples construtor de tendas. Ele tinha vamos dizer, uma empresa que construía tendas que fornecia para o exército, enfim, né? E ele teve muito estudo ali, estudos bons, estudo das leis, né? Ele era um fariseu e não acreditava em Jesus, né? Por isso ele perseguia os cristãos, perseguia a igreja, né? Mas ali Deus já estava preparando Paulo para um futuro missionário, né? Assim como ele te deu algo, nos deu um estudo, deu algo para nós. Naquele tempo, nem todo mundo aprendia a ler e escrever. Só quem tinha poder aquisitivo, que ia para a escola, que sabia ler. Então, geralmente, eram os homens da lei, né? Os escribas, né? Que sabiam ler e escrever. E Deus, Paulo, quando ele chegou, Paulo, no início desse capítulo 4 de Filipenses, ele faz uma carta exortando, né? Ensinando os cristãos ali da igreja de Filipos, né? Ensinando ali a como que eles deveriam viver com os irmãos, né? Viver em união, um ajudar o outro, né? Eu queria ler para você nessa versão que eu tenho aqui, que fica bem fácil a gente entender. Eu queria dar uma lida nos conselhos que Paulo estava dando ali para a igreja nessa carta, né? Ele começa assim: meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalham para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém? Olha que conselho legal. Que conselho legal, que conselho bonito, né? Paulo estava falando isso e ele estava preso. Mas, em momento nenhum, mesmo ali preso, ele estava aí dando conselho. Não deixe o Senhor. Vivam em amor. Lembra do que eu ensinei. Pratiquem. Não deixa que nada tire vocês da presença de Deus. Tenham alegria. Olha os conselhos de Paulo para os dias de hoje. Para nós. Né? Então, olha quantos anos atrás, milhares de anos atrás, que ele escreveu isso e está servindo para nós hoje. Olha a palavra de Deus. Como que Deus cuida da gente, né?
E Paulo, ele estava acostumado, né, antes da conversão, ele estava acostumado ali com boas condições, né, vamos dizer assim, boas condições financeiras, que nada faltava para ele, né. Mas um belo dia ele teve esse encontro, o encontro com Deus, né, e ele continuou ali naquele trabalho dele de fazer construir tendas, construía e vendia, né? Mas pouco ele trabalhava nisso, que o trabalho mais dele era missionário, era viajar, era, né, evangelizar, era abrir as igrejas, né, em vários lugares. Então as condições dele, ele foi vendo muita diferença. É difícil a gente estar numa condição boa financeiramente e de repente não dá. Como hoje, por exemplo, muitos hoje não estão trabalhando, né? O salário diminuiu para outros que ainda continuam trabalhando, o salário diminuiu, né? Então é mais ou menos o que aconteceu ali com Paulo. Ele tinha e daqui a pouco ele não tinha mais. Então ele estava ali dependendo de ajuda, né? Paulo, como eu disse no início, Paulo ele viveu mais na prisão, né? Muito na prisão, em todos os lugares que ele ia lá prendiam ele, né? E Paulo ele ainda tinha uma proteção dos romanos, né? Que ele era filho de romanos, enfim, ele tinha lá uma proteção dos romanos. Então nem sofreu tudo que sofreria se não fosse, né? E Paulo, ali ele se viu numa situação difícil, porque ele viajava muito. E não trabalhava, não tinha. Mas ele confiava no Senhor. Ele confiava no Senhor, ele já tinha tido aquele encontro com o Senhor. E ele sabia que Deus cuidava dele. Então, quando chega ali no versículo 10, eu li ali até o 9, no 10, ele começa a agradecer os cristãos, os irmãos daquela igreja, pela ajuda que eles tinham mandado para ele na prisão. Diz que naquele tempo, na prisão, era diferente de hoje. Quem era preso era responsável pelo seu próprio sustento, pelo seu próprio alimento. Então, se quem tivesse preso lá não tivesse uma ajuda lá de fora, não tivesse um apoio familiar, um apoio de amigos, enfim, ele poderia morrer de fome na prisão. Diz que até se ele ficasse doente, não tinha médicos como hoje. Quem está preso tem. Põe ainda dentro de um carro, ainda leva lá, põe dentro do avião e leva lá para o médico, faz lá e volta, né? Bastante mordomia. Naquele tempo diz que não tinha isso, né? Era com os próprios recursos do preso, se vira, né? Então, imagina, ele precisava ali de ajuda, né? E muitas vezes que ele foi preso, ele não teve essa ajuda. Mas teve um momento que essa igreja de Filipos recolheu uma grande ajuda para ele. Então ele estava ali agradecendo. Mas ele sabia que ele tinha recebido aquela ajuda de Deus. De Deus. Porque é Deus que toca no coração do irmão. Ajuda. Fulano precisa de ajuda, que às vezes você vai lá na casa do irmão e leva uma ajuda, leva um alimento, leva alguma coisa para ele, você acha que foi você que tomou essa decisão, mas é Deus que coloca esse desejo no seu coração. É Deus que coloca o desejo de ajudar, o desejo de amor ao próximo, é só Deus que coloca no nosso coração. É só através do Espírito Santo. E Paulo sabia disso. E ele tinha tanta fé, com toda a situação que ele já tinha passado, ele tinha tanta fé que a ajuda dele vinha de Deus, que ele sabia que aquela ajuda foi Deus que tinha enviado. Então, ali no versículo 10, ele começa a agradecer essa ajuda.
Mas ele tinha, imagina uma pessoa que está acostumado a ter, de repente ela precisar, né? É tão constrangedor, né? Para essa pessoa, é tão constrangedor, ele fala que ele ficava constrangido em receber ajuda. Ele também não queria mostrar que ele era um aproveitador, porque ele estava evangelizando aquele pessoal, e ele estaria se aproveitando. Ele não queria que pensassem isso dele, né? Então ele ficou bem constrangido, mas que a ajuda tinha sido magnífica. Ele fala em algum lugar aqui, não lembro aonde, ele fala que muito obrigado por vocês terem lembrado de mim, por Deus ter dado a oportunidade de vocês darem uma ajuda para mim. Porque a gente ajudar o próximo é uma oportunidade que Deus nos dá, né? Porque Deus ele se preocupa conosco. Ele tem uma preocupação, ele tem um propósito, ele tem um plano, ele tem um chamado, né? E ele tem essa preocupação o tempo todo, né? Uma preocupação de salvação para as nossas vidas, né? E nesse meio dessa preocupação, dessa salvação, tem várias situações ali de coisas que nós temos que fazer, que Deus coloca nas nossas mãos para nós fazermos, né? Que às vezes nós achamos que, não, é eu que estou pensando isso. Como será que Deus fala conosco? Ele fala ali dentro do teu coração. Aí se a gente não tiver ali uma comunhão com Ele, para reconhecer que é Ele que está falando, a gente vai achar que é da nossa cabeça, nem vou fazer isso aqui agora não. Você já desobedeceu. Vou fazer depois, porque você acha que foi você. Mas eu tenho que ter uma comunhão com Deus para saber que é Deus que está falando comigo. E dá para perceber quando é Deus que está falando. Quantas coisas nós já deixamos de fazer para Deus, porque nós achamos que é de nós. Que é eu que pensei. Que é eu que achei, isso aí eu não vou fazer não. E é Deus que está falando conosco. E tudo isso que Deus está falando com a gente, e a gente não estiver fazendo, isso tudo vai ser cobrado. Quando Jesus voltar. Tudo que nós estamos vendo acontecer hoje, são sinais de que Jesus está voltando. Os sinais estão muito visíveis. Que a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus está muito próxima. Então nós temos que, acorda, vamos acordar. Jesus fala que no final, muitos se esfriarão. Aí a gente pensa assim, mas eu vou estar sempre ali com Jesus. Eu não vou esfriar. Pode ser que o irmão vai, mas eu não vou. Mas o diabo, ele é sujo. Ele entra pelas beiradas. Ele entra no momento que a gente menos espera, quando você vê, você já devagarzinho, ele vai devagarzinho. E Deus, Ele separou cada um de nós, sem exceção, todos eles que estão aí são separados para uma missão. Eu tenho uma missão. Você tem uma missão. Você já parou para pensar? Qual é a sua missão? Às vezes, quando Deus coloca aquele desejo de ir orar para o irmão, ou ir fazer uma visita lá para o irmão, ou, não sei, uma outra coisa aí, fazer alguma coisa para a obra de Deus. Aí você olha e fala, mas hoje eu estou tão cansado, mas está tão... vou deixar, amanhã eu vou. Amanhã eu faço, amanhã eu vou. Mas Deus, Ele quer já.
É algo que ele está, é uma oportunidade que ele está dando para a gente. E às vezes a gente fala, amanhã eu faço, e passa. Ou então, se é urgente, de repente aquele irmão, ele está precisando com uma urgência. Mas a gente tem medo, a gente não vai porque a gente tem medo. A gente coloca um bocado de obstáculos. Mas a gente tem que fazer como Paulo, confiar no Senhor. Quando Ele coloca na nossa mão, Ele já tem tudo preparado. Ele já enviou o Espírito Santo à frente, Ele já deu ordem aos anjos, para que seja feito aquilo que é da vontade dEle. Porque se Ele está falando, é para ser feito. Se você não fizer, outro vai fazer. E a sua oportunidade passou. Pode ser que você tenha uma outra. E pode ser que não. Né? Então, nós temos que confiar no Senhor. Confiar, crer. Né? Crer e vigiar. Orar e vigiai. Vigiar. Que é Ele que está falando, que é a vontade dEle. É Ele que está falando para eu fazer aquilo ali, naquela hora, naquele dia, naquele momento. Não deixar a nossa oportunidade passar. Tem uma passagem bem conhecida, de que Pedro está no barco, e Jesus fala, Pedro, venha. Venha, Pedro. Pedro está lá vendo um monte de água. Jesus está sobre as águas. E está falando, venha, Pedro. Se Jesus está mandando, é para você fazer. Você não vai afundar. Tem que crer. Se você crer, Jesus está falando, Jesus está mandando. E você não leu lá que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Se eu tenho Jesus comigo, eu posso todas as coisas. Todas as coisas na vontade dEle. E Pedro foi. Pedro andou sobre as águas. Ele creu, ele confiou. E ele andou sobre as águas. Né? Então tem ali várias, se a gente for ver, tem ali várias passagens na Bíblia que Jesus dá a ordem. É a vontade dele. Se ele deu a ordem, não se preocupa, não tenha medo. Não tenha medo. Não é você que vai fazer. Ele só vai te usar. Ele só vai te usar. Ele vai te dar força. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar estratégia. Mas eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Eu tenho que saber a força que eu tenho em Cristo. Em Cristo, com Cristo. Com Jesus Cristo, você é um leão. Você é um leão que você rugir, o diabo vai correr. Nós temos essa força. Deus, Ele deu esse poder. Jesus nos deu esse poder. Mas para isso nós temos que estar ali junto com Ele e crendo nele. A situação, o que está acontecendo? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua necessidade? Você está olhando lá e você não está vendo a solução? A solução é Jesus. Você já tem Ele. Você já sabe quem Ele é. O Salvador. O Messias. Teve um povo lá atrás que desobedeceu, que pecou, porque eles não tinham a oportunidade que nós temos hoje. Hoje nós sabemos quem é Jesus Cristo. Ele já está aí, Ele já veio.
já morreu por nós, já ressuscitou, ele vive no nosso meio. Mas teve um povo lá atrás que Jesus ainda não tinha vindo. Então eles não sabiam quem era. Então, uns creram, outros não. Mas hoje nós temos uma vantagem. Nós já conhecemos Jesus Cristo. Ele já nos resgatou, nós já tivemos um encontro com Ele. Nós já sabemos quem Ele é. Nós já andamos com Ele. Olha que gostoso você saber disso. Mas isso tem que ficar dentro do nosso coração. Verdadeiramente. Crer. Você não está no mundo aí à toa. Eu não estou aqui à toa. Deus quer algo de mim. Deus quer algo de você. O que é que Ele falou para você fazer, que você ficou com medo? Que você achou que você não é capaz? Que você achou que está difícil? O que foi que Ele falou para você fazer? O que foi que Ele te pediu para fazer? E você não fez? Para pensar. Pede para Ele te dar uma nova oportunidade para fazer. Porque hoje os seus olhos foram abertos, os seus ouvidos foram abertos. Hoje você sabe que você consegue fazer, porque Jesus está à frente. É Ele que te guia. Nas nossas orações, a gente costuma dizer: Senhor, me guia, me dá a direção. Me mostra, Senhor, o que queres que eu faça. A gente costuma, falar isso nas orações, Me mostra, Senhor. Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. O Senhor é meu guia. Mas na hora que Jesus falar, e você pede a direção. Na hora que Jesus dá a direção, fica com medo? Está fazendo oração de tolo. Então tem que crer que Jesus é com você. Que você pode todas as coisas em Jesus. Nós podemos todas as coisas em Jesus. Você, por exemplo, eu estou falando nós. Falo você, é mais fácil para falar você, porque eu estou falando com vocês, eu estou passando um exemplo, Eu estou passando ali por uma situação lá na minha casa, ou o meu amigo lá, o meu vizinho, e eu chamo lá a irmã, o irmão, o pastor para ir orar. Lá. Por quê? Você não tem poder para orar com Jesus Cristo? Você não tem o Cristo? Você tem poder para expulsar demônios. Basta você crer. Basta você crer e você está ali firme em Cristo. Essa semana aconteceu semana passada, aconteceu um fato, uma cliente minha, eu conheço toda a família dela lá, E ela tem uma irmã lá que abandonou os filhos, tem um bocado de filho, abandonou os filhos já há muitos anos, Os filhos já cresceram, já casaram, E tem um deles, um menino, que ele tem uma história muito triste. Eu lembro que quando ele tinha 5 anos de idade, eu ainda tinha um salão lá no Piratininga, e eu ouvi lá naquele pedaço lá, através da avó dele, que tinha um menino com 5 anos de idade, que estava de madrugada catando latinha. E esse menino, catando latinha, ele entrou no quintal de alguém. Alguém acordou e chamou a polícia. E uma criança, de madrugada, sozinho, disse que tinha 5 anos de idade. Isso ficou muito marcado para mim.
5 anos de idade, catando latinha. Ele morava com a mãe dele, o pai não vivia, né, com eles lá. Ela tinha, se não me engano, 5 ou 6 filhos. E essa mãe estava trabalhando, só que ela arrumou um trabalho à noite. Então, ela deixava os 5 sozinhos em casa, porque ela achou que eles iam dormir, né? E ela ia trabalhar. E esse menino, moleque, né, fogo, né? E esse menino, não sei se as irmãs dormiam, os outros dormiram, não sei. Ele saiu para pegar latinha, que acho que era o que ele fazia lá com os outros, né? Saiu para pegar latinha. E a polícia levou ele em casa. Levou ele em casa, a mãe não estava, a avó morava ali perto, então a avó assumiu, né? E eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, né? Que situação dessa criança. E esse menino, ele foi crescendo, ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para dar errado, esse menino. Mas ele deu certo. Ele é um menino muito estudioso, trabalhador. As irmãs se casaram, a mãe largou de vez, abandonou de vez, entregou lá para a avó. A avó criou até uma certa hora, depois que ficou tudo grandão lá, adulto lá, dando trabalho, comendo e bebendo demais lá, disse ela, né? Ela foi morar sozinha, deixou eles na casa lá, e cada um teve que seguir sua vida. E esse menino, ele foi estudar, foi trabalhar, e diz que hoje ele faz FATEC. Ele trabalhava aí num lugar aí bom, uma farmácia, alguma coisa assim, né? Mas ele tinha aquele vazio dentro dele, né? Que imagina quanta situação esse menino não deve ter passado, que ficou ali marcado, aquela marca para ele. E mesmo ele conseguindo trabalhar, conseguindo boa faculdade, conseguindo ali o espaço dele, eu acho que ele, né, tinha alguma coisa nele que ainda não estava completo, né? Não está completo, né? Porque acho que fica aquele sentimento de abandono, sei lá, né? E eu sei que esse menino, alguns diáconos sabem disso, que eu coloquei lá, pedi socorro lá no grupo. E esse menino, esses dias, a tia pediu, lá ninguém conhece Jesus. A avó dele, que foi a que criou, que ficou mais tempo com eles, ela é espírita. E só tem uma das tias, que é essa que vai no meu salão com bastante frequência, que vai de vez em quando numa igreja. Então, conhece um pouquinho mais de Deus, né? Então, essa daí, ela pelo menos, numa necessidade, ela ora, ela acredita, ela confia no Senhor, né? Aí ela me pediu, Leda, me ajuda, porque ele se trancou dentro de casa e ele disse que vai se suicidar. Eu fiquei num desespero, né? O que eu faço? Ninguém sabe aonde é a casa dele, ninguém sabe onde ele mora. Da família. Quem sabe, a única que sabe onde ele mora é uma das irmãs, que eles são bem grudados um no outro. Mas ele pediu para que nem ela, essa tia para quem ele contou que ia fazer isso, ela não podia, ela teve, antes dele falar, ela primeiro precisou prometer para ele que ela não ia contar para ninguém. E ele disse que nada fazia ele mudar de ideia, nada ia fazer ele mudar de ideia. Ela disse que tentou falar da palavra para ele, tentou isso, tentou aquilo, chamou ele para ir na casa dela, para conversar, não sei o quê. Ele, não adianta, eu já decidi, já está decidido. Nada que você vai falar vai fazer eu mudar de ideia. Aguarda para ver. Se desligou o celular, não sei, mas não atendia mais. Não dá, o celular dele lá, está naquela opção lá, que não dá para você ver se ele visualizou ou não. Aí ela me falou, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? De momento, assim, eu pensei em ir lá conversar com ele, né? Pessoalmente, olhando na cara, né? Mas ninguém sabia onde ele estava, eu já falei até para ela fazer campana numa esquina lá, para ver onde ele entrava, para seguir ele, alguma coisa assim, mas não rolou. E esse menino, ele deve ter esse menino deve ter uns 20 anos, no máximo 21 anos. Um menino muito bonito. E nós ficamos ali, vamos orar, vamos jejuar. Vamos orar. Ainda falei para ela, só orar não vai dar, porque esse demônio, eles são traiçoeiros, né? Dá que o menino apronta mesmo, né? Vamos orar.
Então vamos, eu e ela, vamos orar. Aí teve um momento, acho que no segundo dia que a gente estava fazendo já essa oração, eu pedi ajuda para os diáconos, eu participo de um outro grupo de oração lá, de um outro pessoal, e eu pedi ajuda também lá naquele grupo. Se orou, se não orou, não sei. Quem orou, quem não orou, não sei. É coisas que Deus pede para a gente fazer. Você está entendendo aonde que eu quero chegar? São coisas que Deus coloca a situação nas nossas mãos. Deus, Ele testa nós. Às vezes um irmão coloca lá no grupo um pedido de socorro, um pedido de oração. Às vezes a gente olha lá, às vezes a gente até fala que vai orar. Mas às vezes a gente esquece. A gente tem que ter um compromisso. É a oportunidade que Deus está dando para nós, testando você. Se você tem fé mesmo, se você crê que Deus vai, que a sua oração vai alcançar lá aquela pessoa. Tá? Se você está disposto mesmo a fazer o que Deus está pedindo. Então, esses aí são detalhes que a gente tem que prestar atenção. E isso tudo, Deus vai cobrar de nós. Você viu o irmão lá passando lá uma necessidade lá, querendo se suicidar, e você não fez nada. Eu fiz um propósito com Deus com a vida desse menino, eu lá sozinha. Combinamos, eu e a tia, né, de orar e jejuar. Ela fez lá o propósito dela, eu fiz o meu. Eu falei para Deus, esse diabo é muito sujo. Esse espírito de suicídio, que é o que mais está acontecendo aqui no mundo. É o que mais está atacando aí os que estão aí fora. Né? E não vou dar oportunidade para ele, não. Não vou dar oportunidade para ele, não. Falei, Deus, eu vou fazer um propósito de ter 3 dias para esse demônio ir embora. Ele vai embora em 3 dias. Eu fiquei muito brava. Não vou fazer mais que isso porque ele não merece isso, não. Quem é ele? E conversei ali com Deus tal, e fiz o meu propósito. Mas eu tinha tanta certeza que quando eu terminasse os meus 3 dias, mas nesses 3 dias, era muita tensão, porque a gente não sabia, quando amanhecesse, que notícia que ia vir. Eu até usei uma pessoa, porque ele me conhece. Se eu mandasse, eu estava com o contato dele, se eu mandasse alguma mensagem para ele, ele podia dizer, nossa, eu estou olhando ali, para mim ainda falta 1 hora. Né? Deixa eu concluir então. Nós fizemos o medo, né, de acontecer alguma coisa, de amanhecer e ter uma notícia ruim, mas eu confiei no Senhor. Né? Eu creio que lá também confiou, os diáconos aí que também oraram, confiaram no Senhor. Nós colocamos na mão de Deus, e depois que eu terminei o meu propósito no 3º dia, no 4º dia eu tive a resposta. De repente ela mandou lá, Leda, de manhã ainda perguntei, e aí, tem notícias? Nada. Aí quando foi no meio do dia, mais ou menos, ela falou, Leda, ele me respondeu e ele falou que ele desistiu do plano de suicídio. Ele já saiu para a rua, já arrumou um trabalho, já está trabalhando. Olha que Deus maravilhoso. Irmãos, eu corria dentro de casa numa alegria com esse Deus. Porque, né, Deus, ele só usa a gente, né? Mas quem faz a obra é Ele. Quem faz a obra é Ele. E Ele fez de uma maneira que a gente não conseguiu ter contato com esse menino. Né, para dizer, eu fui lá, eu orei por ele. Eu fui lá, eu expulsei o demônio dele. Não. Na minha oração, eu pedia para Deus enviar lá os anjos, enviar o Espírito Santo lá, passar a noite lá com ele, passar o dia lá com ele, tirar aqueles pensamentos ruins dele. E foi o que Deus fez. É assim que Deus faz. E quando Deus te der a oportunidade, não perca a oportunidade. Isso é fortalecimento para a tua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual.
e você ajudando o próximo, ajudando o irmão, assim como Paulo nos ensina aqui, isso é prosperidade para a sua vida, para a tua vida espiritual. Tá? Lá em Mateus 6,33 fala isso. Tá? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe, irmãos.